Nesse vídeo, vou apresentar o funcionamento de um perceptron, que é um modelo simples de rede neural artificial. O objetivo é mostrar como ele aprende a separar dados em duas classes, usando uma reta como fronteira de decisão. Para isso, eu vou explicar a base teórica, mostrar o código em Python, apresentar os fluxogramas do processo e, ao final, exibir o gráfico com a separação dos pontos. O perceptron funciona como um pequeno classificador. Ele recebe valores de entrada, faz cálculos com pesos e bias e desenvolve uma resposta final. No nosso caso, ele trabalha com duas entradas, chamadas de x1 e x2, e deve indicar se o ponto pertence à classe 0 ou à classe 1. A ideia principal é que o perceptron aprende uma linha de separação entre os pontos. Essa linha é chamada de borda de decisão. Para treinar o perceptron, usamos uma tabela com exemplos já classificados. Cada linha possui dois valores de entrada e uma saída desejada. Os valores de x1 e x2 são os dados que o modelo vai analisar, enquanto a última coluna mostra a resposta correta que ele deve aprender. Esses exemplos são usados no treinamento para que o modelo consiga ajustar seus pesos até encontrar uma reta que separe corretamente as duas classes. Antes de olhar o código, é importante entender alguns conceitos. Treinamento é o processo em que a rede neural ajusta seus parâmetros a partir dos exemplos. Validação é a etapa em que verificamos que o modelo aprendeu de verdade, testando sua capacidade de classificar corretamente. A função de ativação é a regra que transforma o resultado dos cálculos em uma saída final. No perceptron, se o valor calculado for maior ou igual a 0, a saída é 1. Caso contrário, a saída é 0. O bias é um valor extra que ajuda a deslocar a reta de separação. Ele permite que o modelo tenha mais liberdade para encontrar a melhor fronteira de decisão. A taxa de aprendizagem controla o tamanho das correções feitas nos pesos. Se ela for muito pequena, o aprendizado fica lento. Se for muito grande, o treinamento pode ficar instável. Agora vamos observar o primeiro fluxograma, que mostra o funcionamento básico do perceptron. Primeiro, ele recebe as entradas. Depois, calcula a soma ponderada entre os valores de entrada, os pesos e o bias. Em seguida, essa soma passa pela função de ativação. Por fim, o modelo gera uma saída final, que será 0 ou 1. Esse fluxograma ajuda a visualizar a lógica do neurônio artificial de forma simples e organizada. Este segundo fluxograma mostra o processo de treinamento. Primeiro, os pesos, o bias e a taxa de aprendizagem são inicializados. Depois, o programa pega um exemplo da tabela, faz o cálculo da saída e compara com o valor desejado. Se houver erro, os pesos e o bias são atualizados. Esse processo se repete para todos os exemplos até que o erro fique 0 ou até que o número máximo de épocas seja atingido. Esse é o momento em que o perceptron realmente aprende com os dados. Agora vamos analisar o código em Python. Primeiro são criadas as listas com as entradas e as saídas desejadas. Depois, os pesos e o bias são inicializados com 0 e a taxa de aprendizagem é definida. Em seguida, é criada a função de ativação, que retorna 1 ou 0, dependendo do valor calculado. Depois disso, começa o laço de treinamento. O programa percorre cada linha da tabela, calcula a soma ponderada, aplica a função de ativação, verifica o erro e atualiza os pesos e o bias. Ao final de cada época, o programa mostra o erro total e os valores dos parâmetros. Se o erro chegar a 0, o treinamento é encerrado. Com o código pronto, é hora de executá-lo. Durante a execução, o programa mostra a evolução do treinamento de cada época. Isso permite acompanhar como o perceptron vai ajustando seus pesos até aprender a separar corretamente os dados. Se o erro total diminuir com o tempo, isso indica que o modelo está aprendendo. Quando o erro chega a 0, significa que o perceptron encontrou uma boa reta de separação. Depois do treinamento, é possível construir um gráfico final com os pontos da tabela e a reta encontrada pelo perceptron. Nesse gráfico, os pontos de uma classe ficam de um lado da reta, enquanto os pontos de outra classe ficam do lado oposto. Esse resultado mostra uma forma visual que o perceptron conseguiu aprender uma borda de decisão linear. Concluindo, o perceptron é uma forma simples, mas muito importante de entender como uma rede neural aprende. Ele usa entradas, pesos, bias, função de ativação
e taxa de aprendizagem para ajustar sua classificação. Obrigado por assistir.